Na noite de 3 para 4 de novembro de 1957, durante o voo entre Porto Alegre e São Paulo, um cargueiro bimotor C-46 operado pela Varig teve um encontro com um estranho objeto multicolorido. Na noite de 3 de novembro de 1957, uma aeronave C-46 Curtiss Wright Comando da Varig deixou Porto Alegre com destino a São Paulo. No comando estava o experiente piloto Jean Vicente Beissac. Quando a aeronave atingiu 2.300 metros, manteve esta altitude sobre uma camada irregular de nuvens. Quando era 1h30, já na madrugada de 4 de novembro e sobre o município de Aranguá, em Santa Catarina, Beissac viu uma luz que mudava de laranja para vermelho, verde, entre outras cores, à esquerda e abaixo da sua aeronave. Ele, que não acreditava em UFOs, pediu para o seu copiloto para se inclinar e conferir se ele também estava vendo o verdadeiro disco voador. O copiloto atendeu seu pedido e os dois homens riram da piada, mas eles não riram por muito tempo. Alguns momentos depois, olhando para a esquerda, Beissac viu que o objeto ainda estava lá e se aproximava depressa. Ele então colocou sua aeronave na direção do UFO, que estava muito mais rápido, e aumentou a velocidade dela. Antes de Beissac poder alterar a sua rota, o objeto multicolorido chegou bem perto da sua aeronave. Havia um cheiro forte de queimado, embora os detectores de fogo não revelassem nada de anormal, e de repente, o vislumbre do objeto multicolorido começou a enfraquecer. Uma checagem rápida deixou claro para a tripulação que o rádio, o magneto do motor e o medidor de ondas de rádio da aeronave estavam queimados. O comandante Beissac fez uma meia volta e trouxe a aeronave de volta para Porto Alegre com apenas um motor funcionando. Após pousar em segurança, apesar de receoso, ele escreveu um relatório completo deste incidente. O copiloto depois assinou o relatório também. Beissac então foi para casa afirmando que queria ficar bêbado. Naquele ano de 1957, esta havia sido a segunda vez em menos de 3 meses que uma aeronave da Varig teve um incidente com um UFO. No dia 14 de agosto de 1957, às 9 da noite, uma aeronave de cargas Douglas C-47 de linha regular deixou o aeroporto de Porto Alegre com destino ao Rio de Janeiro, sob o comando do piloto Jorge Araújo e seu copiloto Edgar Soares, ambos pilotos experientes. Enquanto voavam a 250 km por hora, numa altitude de 1.700 metros, sobre uma camada de nuvens com visibilidade perfeita, os dois homens viram um objeto brilhante à sua esquerda e um pequeno atrás e debaixo da sua aeronave. Alguns segundos depois, o objeto estava à frente deles e longe do seu campo de observação. A declaração dos pilotos foi muito clara. O suposto objeto viajava numa velocidade fantástica. Então, o objeto fez com que eles aumentassem a velocidade da sua aeronave também. No seu relatório sobre o incidente, os dois pilotos e os outros 3 membros da tripulação descreveram o objeto como tendo uma forma de disco com uma cúpula aplainada no topo. No mesmo momento que o UFO se aproximou da aeronave, a luz quase se apagou, os motores tiveram uma pane e a recepção do rádio parou por completo. Alguns segundos angustiantes depois, como se lembrava a tripulação, o UFO tinha mergulhado nas nuvens e a energia elétrica da aeronave se restabeleceu completamente. Este relatório criou um real alvoroço na ocasião, não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, quando um incidente do mesmo tipo ocorreu em novembro com o comandante Beissac em outro voo da mesma Varig. Depois destes 2 incidentes, a companhia determinou que seus pilotos mantivessem suas bocas fechadas sobre estes fatos e que era apenas permitido discutir esses eventos com os funcionários da empresa. Beissac continuou na Varig sendo comandante, instrutor, ajudando em perícias de acidentes e sendo piloto-chefe.